Glória a Deus, amém, amadas. Eu estava com muita saudade de vocês, porque é muito bom estar com vocês. Eu tinha decidido não fazer mais esses vídeos de pregação, mas a vontade de Deus é soberana em nossas vidas, a voz de Deus é soberana em nossas vidas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre obediência, obedecer. E para isso eu quero ler em 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21. Quando Samuel ainda jovem, na adolescência final, talvez, servindo Deus ali no templo, ele ouviu a voz de Deus e ele foi até Eli. E Eli acordou e mandou Samuel voltar e dormir, porque não foi eu que te chamei. Por 3 vezes Deus chamou Samuel. Por 3 vezes Samuel foi até Eli. Por 3 vezes Eli acordou e mandou Samuel voltar e dormir, porque não te chamei. Só que na 3ª vez, Eli falou para Samuel, quando você ouvir de novo, fala assim, responde assim, fala que o teu servo ouve. Irmãos, é lógico que Samuel era um jovem ainda, talvez na sua adolescência final. Não tinha ouvido falar muito ainda sobre profecias. Não tinha muito conhecimento sobre a voz de Deus. Não tinha tido experiência com Deus. Mas não se trata de ter tido experiência com Deus. Não se trata de ter conhecimento de Deus ou não. Trata-se de raciocínio lógico. Porque se Samuel foi até Eli e Eli estava dormindo, então não foi Eli que chamou Samuel. Se Samuel por 3 vezes foi até Eli, por 3 vezes Eli estava dormindo, ao ponto de Samuel acordar Eli para falar com ele, e Samuel viu que Eli estava dormindo, então era falta de raciocínio lógico. Não foi Eli que chamou Samuel, era Deus que estava falando com Samuel. É aqui que entra, irmãos, o princípio de obediência. Sabe por quê, irmãos, que Samuel entendeu que foi Eli que chamou ele? Porque Deus usou a voz do sacerdote para falar com Samuel. Deus sempre fala com seus servos usando a voz do sacerdote. Deus sempre fala com alguém. Na sua mente, Deus vai falar usando a voz do sacerdote. Por isso que Samuel foi até Eli por 3 vezes. Era fácil de Samuel raciocinar. Se Eli estava dormindo, então não foi Eli que chamou ele. Mas por que Samuel confundiu? Porque Deus usa a voz do sacerdote para falar com suas ovelhas. Deus usa a voz do sacerdote da sua igreja para falar com você. E é sobre isso que eu quero falar. Nós estamos no mês de julho, né? É o aniversário do nosso pastor presidente, do pastor Josué Gouveia. E o presente que nós vamos dar para o nosso pastor presidente é a eleição de 2018. Nós vamos eleger o pastor Rafael como deputado estadual. Porque, irmãos, é a igreja governando para o povo. Não tem como a igreja interferir em assuntos de um país se não estiver governantes evangélicos lá dentro. Não tem como a igreja interferir em assuntos de um estado se não tiver deputados evangélicos lá dentro. Então, o deputado estadual por Goiás, o pastor Rafael Gouveia, ele vai lutar por o interesse de uma igreja. Ele vai lutar por nós, irmãos. É nós que vamos ganhar com isso. O pastor Josué vai governar por nós. O pastor Josué vai, como líder evangélico, vai governar por nós como igreja. Mas para isso, nós temos que colocar pastores, homens de Deus, para tomar decisões por nós. Agora, nós temos a responsabilidade, irmãos, de assumir essa atitude, de tomar essa atitude, né? Isso é responsabilidade nossa. Nós elegemos o pastor Rafael. Esse é um presente que nós vamos dar para o nosso pastor presidente. Porque, irmãos, nós não vamos querer
ver o nosso pastor presidente entristecido. Nós não vamos querer ver o nosso líder triste, né? Magoado, decepcionado com a sua igreja, irmão. Com nós que somos membros. Nós não vamos querer ver o nosso líder triste, irmão. Até porque, para governar bem, o nosso líder ele tem que estar bem. Para ser vencedor, irmão, o nosso líder tem que estar alegre, feliz. E isso é responsabilidade nossa. Trazer essa alegria para o nosso pastor presidente. Trazer essa felicidade para o nosso pastor presidente. Porque isso vai ser bom para nós. Porque nós não vamos querer, nós não queremos um líder, irmão, entristecido, um líder triste, não é verdade? Então, essa alegria nós temos que dar para o nosso pastor presidente. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo que falou, se rejeitar o meu filho, se vocês rejeitarem o filho também rejeitará vocês diante do Pai. Né? Se negar o filho diante dos homens, o filho negará vocês diante do Pai. Então isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Agora, trazendo para nós, olha só o que Jesus Cristo fala em João, né? João 10, 27. Jesus Cristo fala assim, ó. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu chamo as minhas ovelhas pela voz. Eu chamo as minhas ovelhas e elas reconhecem a minha voz. Lá em João 10, 27, a Bíblia fala. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu chamo as minhas ovelhas pela voz, pelo nome, e elas reconhecem. E obedecem a minha voz. Então nós, irmãos, quando Deus falar através do líder da igreja na nossa mente, nós temos que obedecer, irmão. Nós temos que obedecer. Sabe por quê? Porque quando você obedece, não tem castigo sobre você. Não tem castigo sobre você. Olha o que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 17. Natã mandou Davi construir um templo. Né? E Davi era tão obediente, irmão, à voz de Deus, que quando Natã mandou Davi construir, Davi falou, não, eu vou construir. Eu sou rei. Né? Eu posso fazer o que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, então eu quero servir meu Deus, eu vou construir uma igreja para Deus, eu vou construir um grande templo para Deus. Era um profeta que tinha falado para Davi, um dos maiores profetas da época, talvez o maior, Natã, muito respeitado, né? E Davi prontamente se acatou, obedeceu, mas Deus chegou e interferiu. Falou, olha Davi, você não vai construir porque, né, suas mãos já mãos calejadas de guerra, né? Já derramou muito sangue. Então o seu filho vai construir, você não. Mas não houve castigo para Davi. Você entendeu? Porque Davi estava obedecendo. Então quando você obedece, irmãos, não tem castigo sobre você. Porque eu já falei sobre isso e vou falar de novo. Não se trata de maior ou menor. Não se trata de mais forte ou menos forte, de mais poderoso ou menos poderoso. A obediência à autoridade espiritual trata-se de princípios estabelecidos por Deus. Princípios estabelecidos por Deus que não pode ser quebrado, irmãos. Né? O que o pastor Josué pode conseguir no mundo espiritual por nós não podemos conseguir. Ele pode, como líder de uma igreja, como autoridade espiritual de uma igreja, ele pode conseguir pela sua igreja o que nós não conseguimos. Agora, aquilo que nós podemos conseguir, nós temos que fazer. A nossa parte é eleger o pastor Rafael. E esse é o presente, irmãos, que nós vamos dar para o nosso pastor presidente como aniversário. Né? Esse ano nós vamos eleger o pastor Rafael. Todos nós juntos. Amém? Glória a Deus. Aleluia.